Ah, tá. Foi aqui. Achei. Vamos lá. Então, gente, todo mundo entendeu, né? Tudo direitinho. Aquilo ali, pronto. Aí vejam só, gente. Quando a gente já estuda os cromossomos, tudinho, direitinho, aí a gente agora passa a estudar, a entender um pouquinho sobre o que é o cariótipo, né? E o que seria o cariótipo? O cariótipo, pessoal, é o conjunto de todos os cromossomos que uma espécie apresenta, certo? Com relação à quantidade, com relação à forma desses cromossomos, tá certo? E eles são organizados de uma forma que a gente possa justamente identificar esses cromossomos e assim, a partir do estudo do cariótipo, a gente pode ter um monte de informações, inclusive se aquele indivíduo ele pode ter alguma síndrome genética, tipo uma síndrome de Down, né? Uma síndrome aí de Turner, certo? Então, o estudo cariótipo é muito importante. Além de estudar isso, ele estuda também os genes que aqueles cromossomos podem carregar, tá? Então, o estudo da morfologia dos cromossomos, né, da forma dos cromossomos, é mais fácil durante a fase de divisão celular, que a gente chama de metáfase, tá? Pois os filamentos eles vão se apresentar mais compactos e condensados. Isso a gente já viu. E é justamente nessa metáfase que a gente vai ver esses cromossomos e a gente pode organizar esses cromossomos no cariótipo, tá? Então, para a gente estudar os cromossomos, o cariótipo, no caso, a gente tem que ter uma base do que são cromossomos homólogos. Vejam só, pessoal. Imagine aqui, vou fazer aqui do lado. Eu tenho aqui uma célula, ó. Vou fazer a célula amarelinha. Eu tenho uma célula aqui, que é a célula de papai. E tem a célula aqui, que é a célula de mamãe. A célula de papai tem um rabinho. Pronto. Aí a célula de papai tem um cromossomozinho aqui, ó. Certo? Aí a célula de mames tem outro cromossomozinho aqui. Tá? Aí o que aconteceu aqui, ó? Mames e papai foram namorar. Certo? Aí, ó. Eita. E aí, o que aconteceu? Nasceu eu. Ah, eu. Certo? E aí, quando eu nasci, as minhas células, o que aconteceu com elas? Aconteceu o seguinte. Ó, tá aqui a minha célula. O cromossomo de papai, de papi, se encontrou... Eita, fiz muito grande. Peraí. O cromossomo de papi, ó, ele se encontrou com o cromossomo de mami. E eles ficam assim, juntinhos, nas células. Tá vendo? Eles se encontraram. Isso é o que eu chamo de cromossomos... Eita, como ficou bonitinho. Isso é o que eu chamo de cromossomos homólogos, certo? Então, é como se fosse o irmãozinho, tá? Então, o irmãozinho desse azulzinho aí tá perdido. Ele tá perdido na célula da minha mãe. Quando acontecer a fecundação, esses cromossomos vão se encontrar. Eles são iguais, eles são idênticos, tá certo? É o que eu chamo de cromossomos homólogos, certo? Os cromossomos homólogos são eles emparelhados. Sempre um vai vir do pai e sempre o outro vai vir da mãe. Entenderam? Eles são idênticos, eles são iguais. Veja só, os 23 cromossomos de papai, os 23, todos são diferentes. Todos. Certo? Os 23 cromossomos de mamãe, todos são diferentes. O único que vão...
que vai ser igual é justamente quando eles se encontrarem, tá certo? Eles são iguais quando se encontrarem. Vocês vão ver daqui a pouco no desenho, tá certo? Alguma dúvida, gente, com relação a isso? Vou apagar minha obra. Não. Aí vamos lá. Os cromossomos homólogos, além de ter tamanho, né, igual e manter a mesma posição relativa do centrômero, eles apresentam também mesma posição de constituição secundária, presença de satélites e distribuição de cromômeros. Ou seja, os cromossomos homólogos, eles são idênticos, certo? Idênticos, eles são gêmeos. A diferença é que um está na célula de pai e outro está na célula de mãe, tá? E aí é justamente isso aqui. As células que são germinativas, ó, as células que são germinativas, né? Aqui papai. E aqui mamãe, o óvulo, tá certo? Então, cada célula germinativa, ela vai ter um número reduzido de cromossomos, tá? Então, no caso da espécie humana, se os humanos têm 46, a célula germinativa ela vai ter o quê? 23 cada um, certo? E quando essas células elas têm um número reduzido de cromossomos, eu vou chamar essas células de células N, certo? Ou eu posso chamar elas de células, como é o nome, quem lembra? Células haploides, tá bom? Células haploides, tá? A célula que possui os 46 cromossomos, eu vou chamar ela de célula 2N, ou simplesmente de célula diploides, tá certo? Então, células diploides com o número máximo de cromossomos, 2N. Células haploides com um número reduzido de cromossomos. Célula N. Oi. Alguém quer falar? Acho que é Carla. Não, Riali. Bom dia. Bom dia. Oi, Carlinha. Bora abrir nas câmeras. Aqueles que tia Jaque já sabe que a câmera pode ficar fechada, pode deixar. Eduarda, abrindo a câmera. Ana Letícia, abrindo a câmera. E acho que só. Ô, professor, Oi. as diploides é que tem o máximo de cromossomo lá? Isso. Diploide vai ter tudo, vai ter o máximo. E haploide vai ter reduzido. Letícia e Eduarda. Bora abrir na câmera. Isso, bora, Eduarda. Ou Eduarda não tá aí assistindo aula? Eduarda? Oi. Abrir na câmera. Eduarda? Se não vai atrapalhar a aula do professor Riali, ele não pode continuar. Calma, meu amor, eu tô abrindo, meu notebook tá travando. Calma aí. Oxi. Obrigada. Pode continuar, Riali. Por nada, Carla. Beijo. Então vamos lá, gente. Deixa eu ver aqui. Pronto. Entenderam o conceito de célula haploide e célula diploide? Aham. Lembra bem disso, tá? Célula diploide, ela vai ter o número máximo de cromossomos. Isso independente da espécie, tá, gente? Então, se for uma mosca, a mosca ela tem 8 cromossomos, mas na sua constituição diploide. Se por um acaso eu vou falar na célula haploide da mosca, quantos cromossomos vai ter cada célula haploide? 4, né? Porque 4 com 4, 8. Deu para entender agora? Então, os 23 pares de cromossomos homólogos são provenientes do pai e da mãe, no momento da fecundação, restabelecendo números de cromossomos da espécie. Tá? Então, esses cromossomos, no momento de formação de células germinativas, eles precisam ser divididos não.
É, ele precisa ser dividido, né? Ele precisa ser reduzido, essa seria a palavra. Esse número de cromossomos na formação da célula germinativa, ele precisa ser reduzido para que quando ocorra uma fecundação, aquela célula que foi fecundada, ela possa ter o número completo de cromossomos novamente. Então, deixa eu fechar aqui, deixa eu apagar aqui também para poder prosseguir. Ó, nas células somáticas, a gente vai ver o que são células somáticas, né? São encontrados 23 pares de cromossomos. Destes 22 pares semelhantes, 22 são pares semelhantes em ambos os sexos. A gente chama de pares autossomos, certo? E o único par restante, a gente vai chamar ele de cromossomos sexuais, tá? Então vejam só. Não são 46 cromossomos? São. Eles não vão encontrar o seu homólogo? Vão. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter 46 cromossomos, só que cada um vai estar em par com o outro. Sendo assim, se eu tenho 46 cromossomos, eu vou ter 23 pares, certo? Aí 22 desses cromossomos são cromossomos autossomos. E o que é isso, professor? São aqueles cromossomos que eles vão dar toda e qualquer característica ao ser humano, certo? Seja a cor do cabelo, o aspecto, a cor do olho, se é alto, se é baixo, se vai ter câncer, se não vai, se vai ser feio, se não vai, certo? Toda e qualquer característica do ser humano ou de qualquer espécie, certo? Eu falo ser humano porque é mais fácil, né? Mas qualquer espécie aqui é aplicado, certo? Toda e qualquer característica vai estar nesses 22 pares. O último par é o que vai diferenciar se é macho ou se é fêmea, tá certo? E também esse último par ele vai trazer algumas características da espécie do gênero macho e algumas características da fêmea que são próprias, certo? Então qualquer gene que esteja ligado a esse par vai ser com relação ao sexo, certo? E aí é que tá. Esse último par a gente vai chamar de cromossomos sexuais, certo? E aí eles vão se diferenciar, tá? Então, para o sexo feminino, a gente vai ter 2 cromossomos X. E para o sexo masculino, a gente vai ter um cromossomo X e um cromossomo Y. Alguma dúvida? Então, vejam aqui, por exemplo. Isso é o estudo do cariótipo. Isso aqui é o cariótipo humano, tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, 23 pares, certo? De cromossomos. Vejam que eles se encontram em parelha, tá vendo? Ó? Eles estão emparelhados. Aí, qual é a diferença, professor? Vejam que aqui eu tenho um maior do que o outro. Todos esses aqui são metacêntricos. 1, 2 e o 3. Só que tem um maior, outro menor. Aqui, ó, no bloco B, eu vou ter cromossomos bem menores, só que eles agora são o quê? Eles são submetacêntricos, tá vendo? Ó, o centrômero tá lá em cima, tá? Ô, professor, Oi. quem define o sexo do bebê é o cromossomo do pai, né? Eu vou falar isso daqui a pouco, certo? Aí aqui o bloco C, ó, tem um monte de cromossomos, aí aqui a gente vai ter metacêntrico, submetacêntrico, metacêntrico, isso vai diferenciar. O que eu quero mostrar a vocês é que cada cromossomo desse, ó, eles são diferentes. A única coisa que vai ter igual é o seu irmãozinho, o seu par, certo? Porque eles são gêmeos, tá? Lembra bem que um sempre vem de mãe, vou botar aqui vermelhinho para mamãe e azulzinho para papai, que nem a ministra, certo? Ó, e um vem de pai, tá certo? Eles se encontram e ficam em pares. Isso é o que a gente chama de cromossomos homólogos, tá? Então, na fase da metáfase, que é quando eles estão na sua condensação máxima, a gente pode estudar esses cromossomos na sua forma, tamanho e variação, tá certo? E aqui, ó, no último par, o 23, ó, é o que vai definir as características sexuais. Então, nesse caso aqui, eu vou ter o quê? Eu vou ter um cromossomo X e vou ter um cromossomo Y. Vejam que eles são diferentes. Esse cariótipo aqui é de um macho ou de uma fêmea?
Dia macho. De um macho, tá? E como a Isabela falou, o que define o sexo do bebê não é a mãe, porque toda mulher ela vai ter cromossomo X, tá certo? Então ela sempre vai produzir óvulos X, sempre, tá certo? Toda mulher vai possuir óvulo X, ela não tem nada de Y, tá? E aí o pai, ele libera dois tipos de espermatozoide. Ele vai liberar o espermatozoide, ó. O espermatozoide que ele é menino, o Y, certo? E ele também vai liberar o espermatozoide, ó, que é menina, que é o espermatozoide X. E aí toda menina ela gosta de uma trancinha. Aqui é a trancinha dela. Pronto. Certo? O pai, ele vai produzir esses dois tipos de espermatozoides, o espermatozoide Y e o espermatozoide X. Aí, independente do espermatozoide que fecundar aquela célula, é o que vai definir o sexo do bebê. Se for um espermatozoide Y que fecunde o óvulo, vai nascer um menino. Se for um espermatozoide X que fecunde o óvulo, vai nascer uma menina. Não é fácil? Aham. Mais simples do mundo. Ó, aqui é uma foto, né, real de como esses cromossomos são estudados. Vejam, pessoal, eles aí são corantes, tá? São corantes que colocam lá para fazer a diferenciação. Cada coisinha dessa, aqui amarelinho, roxinho, vermelho, isso aqui são genes, tá? São vários genes. Beleza? Dúvida nisso aqui? Não. Aí vejam, lembram da síndrome de Down? A síndrome de Down é uma síndrome que causa uma trissomia no cromossomo 21, no par 21. Olha ele aqui, ó. O par 21, não é esse? Tá? E o que seria uma trissomia? É quando, pessoal, em vez de ser um par, vem uma trinca. Então, no caso do síndrome de Down, vai vir mais um cromossomozinho aqui, ó. Certo? Vai vir 3. Aí tem a síndrome de Down. Aí, no caso, todo síndrome de Down, ele vai ter 47 cromossomos. Ele não vai ter 46. Tá? Isso aí a gente vai estudar só que em genética, lá no terceiro ano. Dúvidas? E fim. Deixa eu ver se tem mais alguma. Oi. Maravilhoso esse fim. Maravilhoso. Aqui é a formação do cromossomo, eu já falei tudo isso para vocês. Certo? As proteínas histonas, a enovelação. Eu estou vendo aqui outro slide para ver se tem mais alguma informação, para ver se eu não deixei passar nada. O cariótipo, falei também. Ó, esses tracinhos pretinhos, pessoal, é justamente o preto, ele é aquela parte que eu falei a vocês. Lembra da heterocromatina, que é a parte não funcional? E o branco é a eucromatina. Aí esses tracinhos branquinhos é justamente os genes, tá? Cada tracinho desse, ele é uma característica, certo? Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Todas essas nossas conversas são de que eu já falei. Já falei também. Pronto. E é isso. Aí aqui, ó, só para recapitular, só para explicar bem mais explicado a questão do cromossomo sexual, ó. Veja, os cromossomos Y, eles são mais curtos e possuem menos genes que o cromossomo X, além de conter uma porção mais encurtada, em que existem genes
exclusivos do sexo masculino. Então, essa partezinha aqui amarelinha, certo? Só existe no cromossomo Y. Então, existem, por exemplo, características que é só do sexo masculino. Por exemplo, o daltonismo, não. Eu esqueci agora. Existem doenças, síndromes, que só existem no homem. Por quê? Porque só vai acometer o cromossomo Y. Isso é o que a gente chama de genes de herança que é restrita ao sexo. Tá certo? Porque ela é restrita apenas ao cromossomo Y. Já aquele gene que aparece no cromossomo X, ele pode ser considerado uma herança ligada ao sexo, né? Que é ligada ao cromossomo X, já que todos eles vão apresentar cromossomo X. Tá certo? Isso a gente vai ver mais em genética lá no terceiro ano. Tá? Não preciso, vou nem me coisar aqui. E é isso, gente. Terminamos essa parte. Deixa eu ver aqui. Jonas me pediu para mim da outra vez uma atividade, né? Deixa eu ver como é que eu vou passar uma atividade para vocês. Espera aí, calma aí. Ô, professor, Baby, existe cromossomo defeituoso? como assim? Tipo, um cromossomo faltando um pedaço ou alguma coisa assim? Não. Não existe. As síndromes, elas vão ocorrer de acordo com a quantidade, né? E em qual par esse cromossomo ele vai estar em maior quantidade, menor quantidade. Deixa eu ver aqui se eu acho algumas questões. Ô, professor, o que acontece com os hermafroditas? Hermafrodita. Deixa eu ver aqui. Boa pergunta. Deixa eu pesquisar aqui para lhe dizer. Beleza. Deixa eu ver aqui. Cariótipo do hermafrodita humano. Deixa eu ver. Ó, hermafroditismo é um distúrbio que envolve o desenvolvimento sexual. Os bebês com distúrbios intersexuais nascem com órgãos sexuais irregulares ou têm inconsistências entre os órgãos internos e externos. Tá? Então, assim, ele pode sofrer irregularidade, como ele pode vir, por exemplo, com um pênis e um ovário, tá? Coisas desse tipo. Vamos ver aqui. Hermafroditismo é a condição de ter os órgãos reprodutores masculinos e femininos. Em biologia, um hermafrodita é um organismo que tem órgãos reprodutivos normalmente associados a ambos os sexos. É normal na maioria das plantas, com flores e alguns animais invertebrados. Deixa eu ver. Aí eu explico aqui a condição do nome, que vem de dois deuses gregos. Deixa eu ver aqui, eu quero ver. Achei. 4 tipos de hermafroditismo podem afetar o desenvolvimento sexual de uma criança. As crianças com condições conhecidas como intersexo XY46
têm órgãos externos femininos, mas eles também têm cromossomos masculinos. A condição 46XX intersexo é o oposto. A criança tem órgãos sexuais masculinos do lado de fora e os cromossomos do sexo feminino. Ah, rapaz, entendi. É aquela questão, Jonas, eles vão ter, pelo que eu estou entendendo aqui, eles vão ter o órgão, ele se desenvolve, só que o cromossomo dele é de uma mulher, vamos dizer assim. Por exemplo, o homem desenvolveu um pênis, tá? Um homem não, um indivíduo, né? Ele desenvolveu um pênis. Só que o cromossomo dele é feminino, ele tem XX. Ele só desenvolveu, tá? Então ele vai ter o pênis, mas ele vai ter ovário. Entendeu agora? Isso também é considerado hermafroditismo. O hermafroditismo ele não é só tipo a vulva e o pênis. Pode acontecer também. São disfunções genéticas que vão acontecer, que vão ocorrer, tá? Ah, não é a questão dele ter, tipo, por exemplo, dois cromossomos X e um Y, não. Não. Aí já entra em síndromes. Existe, por exemplo, a síndrome do duplo X, que é quando se tem dois X e um Y, tá? Então é um indivíduo que ele vai apresentar, é um indivíduo do sexo masculino, mas ele vai apresentar características femininas. Não quer dizer que ele é hermafrodita. Deu para entender agora? E apoio. Pronto. Deixa eu ver aqui. Eu queria algumas questões para vocês. Deixa eu pegar aqui um banco de questões para passar para vocês responderem. Pronto, baixei aqui. Pista 5. Alguém sabe como é que eu converto o PDF em Word? Salva uma cópia. Ah, Aí, quando salvar, não tem como editar, né? Aí você transfere de Word para PDF, de PDF para Word. eu tenho que salvar uma cópia. Ah, entendi. Deixa eu ver aqui se eu consigo fazer. Área de trabalho. Cadê minha área de trabalho? Como é que eu vou para o trabalho? Vou ver assim.
Achei. Pronto, eu salvo uma cópia. Deixa eu ver aqui. Salvar como. Ah, pois se eu conseguir. Não, não dá não, Jonas, para fazer. Apareceu o quê? Hã? Não apareceu. Não, ele só aparece salvar em PDF, ele não aparece salvar em Word. Mais alguém Ah, sabe? pois eu não sei se tem como não fazer. Deixa eu ver aqui. A gente tem 10 minutos ainda para me pesquisar. Calma. Deixa eu olhar aqui no. Pesquisa por aí também. Como converter. Como converter PDF em Word. De graça. Hum. Ferramentas. Onde é ferramentas aqui? Ah, tá. É esse outro arquivo aqui. Acrobateadobe.com. Deve ser esse. Ah, converter, peraí. Converter. Ah, achei, que legal. Boa, boa. Aí, deixa eu ver se eu achei, né? Eu achei a ferramenta, só não sei se eu consegui fazer. Deixa eu ver, exportar PDF no painel direito. Escolha Microsoft Word e está aqui. Como formato de exportação, selecione o documento. Ok. Tem a diferença. Qual é a diferença de DocX para Doc normal? Tem que dizer, não? Eu vou em DocX. Então, ah, gente, que massa. Não sabia não fazer isso. Eu pensei que precisava de um programa, não sei o que, não sei o que. Não precisa não. Eu não vou Tem, né? ensinar, não. Resta abrir agora, né? Estão pedindo e-mail. Quando vê isso é para pagar. Não consegui. Eu acho que a pessoa tem que pagar. Ainda hoje eu mando. Viu? Não se preocupem não. Então é isso, gente. Finalizamos por aqui. Tá certo? Quanto tempo falta ainda? 1 minuto. Beijinhos, beijinhos. Tchau, tchau. Ainda sai Valeu. Tchau. atividade para vocês sobre isso. Beijo. Tchau. Beleza. Tchau.